Fala, queridos amigos orquidófilos, começando mais um vídeo aqui com mesa recheada de muita floração para falar para você daquele que sempre é um tema muito polêmico. Adubação, o que utilizar para as nossas orquídeas melhor serem adubadas, né? Corresponder com boas e belas florações. Não é difícil a gente se deparar com todos os vídeos que a gente faz, onde a gente apresenta mesas, né, com flores, né, florações como vocês estão vendo aqui. São diversas florações que eu podia mostrar aqui para vocês, mas todas as vezes que isso acontece, né, quando a gente mostra esses resultados de floração, logo chega uma pessoa e diz assim: olha, o que você está usando, né? Conta pra gente o que você está usando. Bom, eu já fiz diversos outros vídeos falando para vocês sobre não ser o adubo o responsável por floração de orquídea. Já falei isso centenas de vezes no canal. Isso tudo para fazer você lembrar, esse vídeo de hoje é fazer você lembrar e me posicionar sobre a questão das adubações. Eu quero que você que me acompanha, ou você que está pela primeira vez passando por aqui, nesse canal, que você que está começando principalmente, né? Porque hoje você tem diversos tipos de conteúdo na internet e certamente é confuso entender certas coisas a primeiro momento. Eu tento com esse vídeo deixar isso um pouco mais fácil, principalmente para você que é leigo no assunto adubação ou no assunto cultivo de orquídeas. A você que já há algum tempo cultiva orquídeas e que tem feito todas as suas experiências aí também acredito que vai servir para você o que eu vou falar nesse pequeno desabafo sobre a questão das adubações com orquídeas. Bom, para começar a falar sobre isso para você, eu preciso dizer que há 13 anos atrás, quase 15 anos atrás, quando eu comecei, as informações sobre as adubações, elas me perturbavam muito. Elas eram muito... primeiro que tinham poucas pessoas que estudavam sobre o tema, ou poucas pessoas que sabiam falar sobre o que realmente podia fazer um determinado adubo. E, além disso, tinha aquelas pessoas que, não porque elas não dividiam isso, não compartilhavam, né? Não tinha um canal para falar abertamente sobre o que faziam na sua casa, né? E no cultivo de orquídeas também existiam, né, lá atrás, pessoas que também não compartilhavam muito, não, o sucesso que tinha, né? Existia essas pessoas também que não gostavam muito de abrir o que fazia para o seu sucesso próprio. Depois, ao longo de muito tempo, tudo isso veio vindo à tona. Muitas pessoas começaram a produzir os seus vídeos, trazendo os mais diversos tipos de conteúdo, as suas experiências vividas com determinados produtos, sejam eles naturais, os bocachos, os adubos químicos, tanto faz a forma, né, de como essas pessoas apresentaram seus resultados, elas trouxeram para esse universo da orquidofilia todas as opções que hoje você vê na internet. E eu tenho recebido diversos tipos de comentário e também de questões, né, do tipo: eu posso estar utilizando a água de arroz, como já vi em vídeo tal, eu posso estar fazendo a utilização de água oxigenada para corrigir problemas com fungos nas minhas plantas. Eu trouxe inclusive uma série recente no canal onde eu falo sobre a questão do serve ou não para a orquídea, e tudo embasado no meu conhecimento, naquilo que eu acredito, para que as pessoas sigam ou não esses conceitos. Sobre a adubação, eu vi mitos, por exemplo, de que, e isso me fez, inclusive, não fazer a utilização de adubos inorgânicos, né, que são adubo químico, por muito tempo. Muitas pessoas diziam que quando você utilizava adubos inorgânicos nas orquídeas, que as orquídeas tinham um tempo útil de vida menor, né? Elas acabavam morrendo antes do necessário, né? Porque as adubações químicas enfraqueciam as orquídeas. E eu fui resistente à adubação química durante 3, 4 anos. Eu usava sempre adubos orgânicos, porque eu tinha receio de fazer a utilização nas orquídeas, por conta justamente do que falavam, né? Então, essas coisas que se criam, como por exemplo que as orquídeas eram parasitas, cresciam em árvores, né? E elas se aproveitavam da árvore. Se eu não tirar essa orquídea daí, ela vai acabar matando aquela árvore. E a gente viu que isso foi por terra, né? A mesma coisa aconteceu, para minha experiência orquidófila, com a aplicação de produtos inorgânicos. Porque depois que eu fui conhecendo o meio de cultivo, amigos que cultivavam orquídeas há mais de 30 anos, eu tenho amigos que cultivam orquídeas há mais de 50, tá? E essas pessoas foram tirando esse medo de mim, viu? Eu faço a utilização de Peters 20-20-20 e de Peters 09-45-15 desde os anos de 1960.
né? Isso falando assim, essa experiência contada para mim lá em 2016, 2017. Aí você fala, poxa, pera um pouco, né? Se fosse o que as pessoas falam, que as utilizações desses adubos químicos fazem esse mal para essas plantas não teriam durado seus 50, 60 anos aí, né? Não estariam perpetuando todo esse tempo. Então eu vi que isso foi derrubado por terra devido às experiências orquidófilas que esses amigos possuíam. E então passei a estudar as adubações inorgânicas nas orquídeas, fui levando muito a sério isso, conversando isso com diversos tipos de amigos agrônomos, para sempre buscar entender o que eu estou fazendo. Eu gosto muito de não só transmitir o que eu faço aqui para vocês, mas sobretudo, né, levar aquela experiência que é a de um profissional também. Eu considero que eu não sou um agrônomo, certo? Por não ser um agrônomo, eu tenho que ter a instrução de um agrônomo para que eu possa, de repente, concluir que aquilo tem fundamento. É o mais certo? Não sei. É o mais errado? Eu não sei também. É o que eu adotei como critério para o cultivo das minhas orquídeas. Sendo assim, eu passei a fazer a utilização de diversos tipos de adubos inorgânicos ao longo desses 13 anos. E há 7 anos eu venho produzindo conteúdo para vocês e diversas vezes trouxe diversos produtos dos quais eu fiz uso aqui. Desde o BG, falando justamente de produtos voltados para a orquidofilia, tá? BG, que é um produto excelentíssimo, o Fertiplus do meu amigo João Batista, né, que se tornou hoje amigo meu, porque eu provei o produto dele, gostei, tive essa acessibilidade de conversar com ele que é químico também, puxa, como foi gostoso aprender, ter esse aprendizado com o João Batista sobre também o adubo que ele produziu. Hoje faço a utilização do Rimitsu, já falei aqui no canal sobre o Nutriorg, e eu estou falando desses adubos voltados para a orquidofilia, né? E o Peters, por exemplo, 20-20-20, 0945-15, eles sempre foram adubos utilizados nas orquídeas em décadas, sei lá, desde talvez dos anos 1940, 1950, né? De lá para cá, é o que muitos orquidófilos utilizavam, né? Até pela falta de boa informação de outros produtos e também da evolução que teve, né? Porque nós temos que reconhecer que a vida, conforme vai passando, vai tendo uma evolução. Foi o que aconteceu com as adubações. Hoje nós temos adubações voltadas mesmo para as orquídeas. Contudo, no meio do caminho, eu não sei o que aconteceu, que parece que as pessoas hoje, como eu, que falam, de repente, sobre uma adubação química, elas são discriminadas por alimentar o sistema, ou sei lá como que as pessoas entendem isso, né? Eu acho que é um baixo nível intelectual de pessoas que pensam que, pelo fato simples da gente falar de uma adubação que estamos fazendo em casa, nós estamos querendo alimentar a indústria química do Brasil ou alimentar alguém. Até porque, se você não sabe, né, eu, por exemplo, não faço venda de orquídeas e nem de nenhum produto. Então, veja que o que eu estou falando para vocês aqui é só compartilhando mesmo, ao longo desses 7 anos, o que eu faço a utilização aqui, né? Parcerias que eu fiz com amigos que eu tenho, na qual eu realmente difundo essas informações aos resultados que tenho. Então imagine que você tem um amigo que produz uma bicicleta legal, que você anda, você gosta de andar nessa bicicleta, você recomenda para outra pessoa, certo? E pode ser que um dia esse amigo fale assim, cara, você gosta mesmo da minha bicicleta? Eu gosto. Você não quer fazer uma parceria comigo, cara? Você é forte aí na internet, aí, falar do meu produto? Isso já aconteceu comigo também. Amigos que eu possuo, que eu venho difundindo informações sobre o critério desses adubos. Aí vai existir sempre aquelas pessoas que acreditam e aquelas que não acreditam. E isso está tudo bem. Isso é tudo bem, gente, porque hoje a gente tem o direito de escolher pelo que a gente vai fazer. As adubações inorgânicas, na qual eu tenho falado ao longo desses 7 anos, não são responsáveis por esse resultado que você está vendo na minha mesa. Não são responsáveis. Eles são apenas um dos quesitos importantes para que se chegue nesse resultado que você está vendo na minha mesa. Então, as adubações, ela se junta com a claridade, né? Ela vai se juntar com a luminosidade correta que você entrega para cada uma das suas orquídeas. Ela vai se juntar com as regas adequadas que você faz. Se você tem um espaço onde você cultiva a sua orquídea, onde a rega, um local seca mais rápido, no outro ela fica mais tempo molhada, você vai ter apodrecimento de raiz. Então tudo é uma questão de você observar que
novamente, faz muito sentido falar aqui para vocês o que o amigo Roberto Martins, mais um orquidófilo excepcional, conhecedor de micro-orquídeas, disse aqui no canal, de que adubo nenhum corrige erro de cultivo. Mas a cada dia que passa, as pessoas estão atribuindo isso nas crenças que vão se gerando, seja através dos adubos inorgânicos. Eu não estou falando de nenhum produto, é crença. Ah, porque esse produto, se eu usar, vai dar bom, se eu não usar, não vai dar bom, não vai funcionar assim. Então, se você hoje, você faz as adubações, você acredita, por exemplo, que a água de arroz é o melhor para a sua planta. Gente, faça a utilização da água de arroz, pronto, é simples assim. Aí eu acredito que a água oxigenada, ela tira todos os fungos da minha planta, faça isso. A canela, ela é muito mais do que apenas um fungicida, né? Ela também ajuda no enraizamento, ela ajuda na brotação, então faça a utilização. O que eu tenho certeza plena, e que vocês devem também, né, eu estou tentando colocar isso para vocês, para um ponto de vista de observação, é de que a melhor resposta quem vai dar não é um orquidófilo na internet que fale algo para você. A melhor resposta sempre será da orquídea. A curto, médio ou longo prazo, você vai perceber deficiências ou ineficiências, ou até mesmo a excelência com o que você está fazendo. Quando você perceber, por exemplo, uma folha amarelando lá no ponto traseiro da sua orquídea, está crescendo, desenvolvendo, aquilo ficou amarelo, caiu, você vai perceber que de repente o que você está colocando na sua orquídea, seja o A, o B ou C, talvez não seja o suficiente, porque quando você conversar isso com um orquidófilo experiente, ele vai dizer, olha, está faltando nitrogênio para essa planta. Essa planta aqui está começando a amarelar a parte traseira, ela está começando a apresentar amarelamento ou avermelhamento em folhas verdes, que se não for por conta da cor da flor, né, que às vezes algumas folhas também avermelham, por conta justamente da genética da cor da flor, mas nem sempre, às vezes é deficiência de nutrição. Então a planta vai começar a dar diagnóstico para você. Você não vai precisar de um cara como eu ou de qualquer um outro dentro dessa plataforma da internet para dizer para você que algo está errado ou que está muito certo. Quando você tem uma planta que floresce desse jeito aqui e que tem todos os seus pseudobulbos gordinhos, num tom de folhagem verdinha, né? Então aqui você olha e fala assim, poxa, aqui foi excelente o que aconteceu para essa planta até a sua floração. Aqui eu não preciso fazer nada, eu preciso continuar a fazer o que eu tenho feito. E aí, observar tempo de floração, né, o momento certo do replante, você ir fazendo o cultivo, tirando aquelas plantas que crescem junto com os seus vasos, né, observar se é necessário fazer a troca de um substrato, uma planta que está há muito tempo dentro de um vaso, uma planta que saiu para fora do vaso, momento talvez na hora que ela começar a enraizar, brotar, a que você faça esse plantio. E aí, para tratar de uma forma geral, dizer a você o seguinte, os enraizamentos, eu poderia colocar aqui diversos produtos inorgânicos, né? Esses produtos nos quais eu faço a utilização, né? Porque eu já fiz muita utilização de adubo orgânico e confesso que também não era esses que são apresentados hoje, mas eu fiz muito. E tinha sempre esse receio, passei a fazer adubação química já há mais de 10 anos, nunca tive uma planta, porque ela está fraca, pelo contrário, né? São plantas fortes, que crescem fortes e que estão aqui do meu cultivo. Eu perdi plantas aqui porque o orquidário caiu por conta de fungo, quem acompanha o canal sabe as razões pelas quais eu já perdi orquídea aqui, mas por conta de adubação, nunca isso aconteceu. E aí você vai vendo nessas pessoas que vão consumindo todos esses materiais que hoje estão disponíveis na internet e que ao seguir a gente vem aqui e fala assim, mas fica entupindo a planta de adubo, mas é porque esse adubo uma hora vai fazer mal, você vai ver. Poxa gente, vocês não precisam, né, se aborrecer com isso, vocês precisam só fazer uma escolha, né? A escolha que eu fiz para o meu cultivo foi essa, a maioria inclusive, eu posso dizer e afirmar a você, que dos orquidários profissionais seguem os mesmos conceitos que os meus, os agrônomos seguem os mesmos conceitos que os meus, e isso não porque a gente quer alimentar uma indústria, mas porque a gente entendeu o que é melhor para uma determinada planta. Né? Então essa é só uma forma, é um pensamento, não é uma crença, é uma vivência vivida com experiência que me trouxe esses resultados e por conta disso eu não mudo. Né? Então eu faço hoje a adubação do Himitsu,
Uso outros adubos aqui, já falei para vocês, sou utilizador de adubos inorgânicos com força, sempre gostei muito, depois que passei a utilizar, os resultados que eu tive foram outros, para mim a experiência foi outra. Para muitas pessoas, quando eu falei, por exemplo, do Nutriorg, né, as pessoas falam assim, para mim não trouxe resultado nenhum. Eu já falei do Rimitsu, para mim não trouxe resultado nenhum. Eu já falei, por exemplo, do Fertiplus, para mim não vi grande diferença. Do mesmo jeito que teve gente, né, milhares de pessoas que, nossa, mudou totalmente para mim aqui e tal. E talvez para essas pessoas, esse grupo de pessoas que não tenha dado certo, seja por conta de clima, ou porque elas depositaram as suas fichas no adubo, imaginando que os adubos fossem corrigir os erros que ela tem lá, que ela precisa corrigir. Né? Então não importa se você usa hoje a água oxigenada, a canela, o alho, o alecrim, seja lá o que for, a água de arroz ou de feijão, se você não entregar um cultivo que seja adequado, com espaços entre os vasos, ventilação, iluminação, essas coisas não vão acontecer. E atribuir, por exemplo, que um adubo ou qualquer um desses produtos falados na internet de um modo geral entrega um bom enraizamento, eu poderia sair com vocês aqui, porque o que eu mais tenho aqui, né, você fala, olha só enraizamento, gente, é só vocês observar os vídeos que eu tenho aqui, eu posso mostrar para vocês aqui, eu podia pegar aqui essa planta aqui, ó, e mostrar para vocês aqui, e falar que eu estou usando aqui, sei lá, água de azeitona. Quem ia duvidar? Olha o enraizamento disso aqui, sabe o que é isso aqui? Valquiriana, ó a valquiriana, parecendo Wanda aqui. Então eu poderia mostrar e falar qualquer coisa. Agora deixa eu falar para você algo sobre enraizamento que você precisa saber. Enraizamento e brotação é uma obrigação da orquídea. Do mesmo jeito que cachorro late, que gato mia, que passarinho pia, orquídea produz raiz. Independente do que você faça, orquídea produz raiz. Claro que o enraizamento, a brotação será muito melhor, se tiver com tudo mais adequado, as regas, o substrato, a iluminação, a ventilação, claro, uma boa adubação. Será muito melhor, será mais produtivo, são raízes mais fortes. Vocês entenderam o ponto de vista de critério de adubação? Então, escolha a sua. Nós não precisamos hoje... você não precisa acreditar no que está na internet, tampouco no que eu estou dizendo. Porque é o que eu disse. Você, cedo ou tarde, vai ter, né, a curto, médio ou longo prazo, a sua orquídea vai dizer para você o que mais funciona e o que de fato não funcionou. O que a gente traz aqui, devido às experiências que a gente tem, é tentar encurtar esse caminho para você. É não deixar você passar por esse processo dolorido de repente ver uma planta que pode até acabar morrendo por determinado tipo de pensamento, de que eu estou colocando isso achando que você está entregando para essas plantas o que elas precisam. Então, se o ser humano precisa hoje de arroz, de feijão e de uma proteína, né, de um ovo, isso talvez fosse o suficiente para manter um ser humano vivo, as plantas têm as mesmas necessidades. E talvez só o arroz, ou talvez só o feijão, ou talvez só o ovo não fosse o suficiente. Deu para entender? Então, faça essa escolha. Eu estou usando o X, o B, o A, o E, tanto faz. Só que observe a sua planta, tá? Para que você não tenha outros constrangimentos, passar por coisas que de repente não vai fazer sentido para você. E para encerrar esse tema, porque eu estou fazendo ele devido a tantas pessoas que me procuraram dizendo eu estou confusa, eu estou vendo isso no tal canal, estou vendo isso no tal canal. Gente, vocês podem ver o que vocês quiserem consumir. E tudo que eu estou dizendo aqui, embora muitos outros que assistam esses conteúdos achem que é sempre uma resposta para alguém, porque ele está falando para o cicrano que criou o conteúdo de arroz, ele está falando para o cicrano que criou o conteúdo de água oxigenada. Gente, eu sou um canal de orquídeas. Eu estou dando só o meu ponto de vista. Eu não tenho o direito de falar sobre o que eu penso, sobre o que eu acredito. Né? Então, se nós estamos falando de democracia, eu estou cumprindo o meu papel democrático dentro do meu canal com o que eu acredito. Sem ideais ideológicos aqui, de que porque esse adubo X é melhor do que o adubo Y. Eu nunca disse isso. Só partilho com vocês a experiência que tive. E, para encerrar, eu queria dizer para você que na internet também, para essas pessoas que se sentem confusas, eu estava vendo uma matéria, estava vendo futebol, né? Acompanho o meu time e tal, e um cara falou uma coisa que realmente me falou, puxa vida, é exatamente o que está acontecendo na internet hoje. E essa aqui é só uma chamada de atenção para você ter cuidado com o que você vê e com o que você também leva para outros lugares,
para que você não interprete as coisas, sabe, de primeira, assista as coisas para que você possa, de fato, concluir corretamente aquilo que está sendo dito. Ele falava que hoje na internet um médico, certo, e um youtuber, quando falam sobre um problema de saúde, a relevância maior é do youtuber do que a do médico. E ele falou assim, eu estava acompanhando um caso de um médico que falava que, de repente, um determinado chá não era bom não curava, por exemplo, uma gripe no estágio inicial, tal, e ele só melhorava aquele aspecto, por ser uma bebida quente, e ter aquele vaporzinho e tal, ele melhora o aspecto de respiração, né? Abrir os brônquios e tal. Então, não sei assim tecnicamente como foi, porque o que ele citou foi isso. E que ele falou, quando passar de um estágio dessa linha, tem que se procurar um médico para que isso não vire, de repente, né, algo mais grave, uma pneumonia, uma bronquite, uma asma, pode ser diversos tipos de problema. E a pessoa, às vezes, quer curar isso em casa com chá. Então, o médico falou sobre isso, né, de que, de repente, o chá, no estágio inicial, vai ajudar a abrir os brônquios, uma respiração, talvez, a liberar um pouco do catarro, mas que, dependendo do estágio que isso vá avançando, é necessária uma intervenção médica com, de repente, antibióticos e etc. Beleza? E aí ele falou que o mesmo cara, um youtuber, né, um cara que não tem estudo, esse médico tinha 10 anos de estudo, 30 anos de clínica. Esse cara fez um conteúdo dizendo que chá sim, ele ajuda, que ele cura, né? Então vamos colocar aqui o chá de erva cidreira lá, ele ajuda nisso, naquilo, a gente sabe, né, que chá de alho, essas coisas ajudam mesmo a gente, né? Guaco, poxa vida, tem muita coisa bacana nesse meio aí. Mas ele trouxe aquele conteúdo distorcendo um pouco, né, aquilo que o médico havia dito, para fazer com que as pessoas entendessem que o que o médico queria era alimentar a indústria farmacêutica. Ah, não, mas ele com certeza ele está falando isso aí porque ele quer alimentar a indústria farmacêutica, porque ele ganha com a farmácia, porque ele... Olha o nível intelectual que as pessoas têm hoje. E aí, sabe o que é pior? É que a relevância foi para o cara que não é estudado, que não sabe, não tem a mínima ideia do que estava falando. O médico estudado, o médico que atende em clínica há 30 anos, esse foi, viu, você está falando uma besteira, você está querendo alimentar a indústria farmacêutica. Olha o nível que a gente está. A gente chegou num ponto onde o profissional, o técnico, o estudioso, o que ele fala não é relevante mais, porque sempre na cabeça das pessoas está relacionado a esse profissional a querer ganhar dinheiro com alguma coisa. Ele está certamente querendo ganhar dinheiro com alguma coisa. Aí vamos para aquele cara lá que ligou uma câmera, não sabe absolutamente nada de medicina, mas ele falou que o chá de erva cidreira cura asma. Pronto. As pessoas vão fazer o chá de erva cidreira, muitas vão chegar em estágios críticos, né? Porque a hora que o calo apertar, aonde que vai? Vai lá no consultório médico. Quando o calo aperta, você pode interpretar o que você quiser hoje sobre médico, mas quando o calo apertar, quando a dor chegar, quando a doença não tiver mais o que você fazer dentro de casa, é lá no consultório médico, com esse profissional estudado, que você vai passar para ter a solução do seu problema se você quiser continuar vivo. Aqui eu considero que é mais ou menos a mesma coisa. A gente procura sempre os agrônomos para não permitir que as nossas plantas fiquem doentes ou que as nossas plantas venham a adoecer, né? O que a gente pode fazer para prevenir, como que a gente pode fazer para fortalecer, qual a melhor forma disso e aquilo. E dentre esses temas todos que envolvem iluminação, substrato, vaso, a adubação entra também. Ela é só mais um ponto, gente, do resultado que vocês estão vendo aqui. Então só queria me posicionar que vocês não façam interpretação de que tudo que eu falo aqui é para alguém, ou está direcionado a alguém, está direcionado ao meu pensamento e eu tenho o direito de falar o que eu acho, o que eu penso sobre isso. Você também tem o direito de escolher se pensa como eu ou se desconsidera tudo o que eu falei aqui, né? Esse é o direito que nós temos hoje de ir e vir, é esse. É de você fazer a sua escolha. E aí, no final, nem eu e nem você seremos a pessoa que vai discutir o que foi melhor. A sua orquídea, a sua planta no seu jardim, vai falar para você como que está sendo aquela experiência do que você tem acreditado. Né? É a própria planta que vai ensinar você que você está certo no que você escolheu ou se você está errado no que você escolheu. E aí certamente você vai procurar um especialista para poder ajudar você quando esse dia chegar. Tá certo? Bom, então o tema era esse, para vocês pararem de agregar tudo à adubação, ou tudo é para fulano, é para cicrano. A gente está falando do que é
orquidofilia e o que funcionou para mim, no que eu acredito. Só isso. Nada, nada, nada mais do que isso. Eu espero ter ajudado você com essas informações e as ideologias que eu trouxe para você aqui hoje, a fim de responder, inclusive, a todos aqueles que vêm fazendo perguntas se pode usar esse ou aquele, usa, utiliza, faça a sua experiência. Se não for bom, você muda, você vai acompanhando os processos com as suas plantas, mudando na conformidade que elas exigem. Tá bom? Então não sou eu quem vou dizer mais a você se ela vai seguir o critério de adubo inorgânico, de adubo orgânico ou de adubos que as pessoas dizem que fazem as soluções, trazem as soluções, as melhores soluções e enraizamentos para suas plantas. Essa é uma escolha que só você pode fazer a partir de agora. Eu espero muito ter ajudado você com essas informações. Nós temos um encontro marcado no próximo vídeo. E claro que eu espero por cada um de vocês. Não saia daqui sem deixar o seu like, se inscrever no canal e se tornar amigo da gente. Um super beijo e até o próximo vídeo. Tchau!